Primeiramente, nós vamos começar com garlic, que é um suplemento alimentar. Aqui saiu duplicado. Gente, eu tentei de tudo tirar essa cápsulas, mas não consegui. Então, ficou duplicado mesmo, mas depois eu vou tentar arrumar. Esse material vai ficar disponível para vocês. Então, como o Rafa falou, nós vamos conversar sobre, sempre na área de suplementação. Vocês vão ver que eu vou dar muitas dicas para vocês, mas o estilo de vida que a pessoa leva é fundamental para a saúde dela. Então, nada de promessas de que isso vai te ajudar, de que isso vai te curar. Pode ajudar sim, mas cura nunca, né? E se a pessoa não muda o estilo de vida, às vezes fica improvável. Então, apresento para vocês o Forever Garlic, um suplemento único que o notável óleo de alho, óxido de zinco, vitamina D3 e selênio. Então, quando a gente fala de óleo de alho, você vê que eles têm alguns suplementos para dar uma sinergia, para melhorar a biodisponibilidade desse suplemento dentro do organismo. Então, vocês vão ver que todos os suplementos da Forever, eles nunca estão sozinhos, né? Eles estão sempre aliados a outros vitaminas, a outros minerais, para melhorar essa biodisponibilidade, melhorar a absorção deles dentro do organismo. Tá? Fortalecendo assim a saúde, nutrindo o corpo de dentro para fora, né? Como eu trabalho numa clínica de estética tem 20 anos, e eu sempre falo para meus pacientes, a estética só serve para quem tem saúde. Para quem não tem saúde, não adianta fazer um procedimento estético que não vai durar. Desde que seja um preenchimento, um botox, até algum procedimento mais invasivo que cause uma injúria, como uma cirurgia plástica, são essenciais uma boa nutrição e uma boa suplementação. Então, isso começa, gente, da infância à, à, à fase mais madura de um ser humano, e principalmente no envelhecer do ser humano. A gente vai ver isso no decorrer da aula de hoje. Bom, vamos passar aqui. Rafa não está passando. Ai, ai, ai. Ai, passou. Então, essa sou eu, tá? Apresentar um pouquinho, né? O Rafa já falou. A minha formação foi aqui em Uberlândia, no Centro Universitário do Triângulo. Tenho praticamente quase 20 anos. Eu acho que eu estou ficando idosa já, né? Recentemente, eu terminei uma pós-graduação com o Dr. Laí Ribeiro, na área de medicina integrativa. A minha primeira especialização foi clínica, né? Então, eu trabalhei em hospital por 3, 4 anos. Sou formada também pela Master Coach comportamental, essa parte comportamental de alimentação, nutrição. Vocês vão ver que isso é muito importante, pela Febracis. Graduada em fitoterapia, então o que nós vamos falar muito aqui hoje, nessa primeira, principalmente do garlic, são os ativos, né? Os princípios ativos do alho. Sou proprietária da clínica nutricional, Daniela Zuin, trabalho na clínica Dermac, hoje eu estou aqui praticamente desde que eu formei, há 20 anos, e, além de tudo, também sou escritora e escrevo para diversas revistas na área de saúde e moda. Bom, tá saindo um livro aí, quem sabe vocês não se interessam, né? Já tá prontinho no forno. Então, essa sou eu. Eu sou mãe, né? Tenho um rapaz de 26 anos e também sou casada e fico nessa escala entre Uberlândia, Rio de Janeiro, São Paulo e Acre também. Eu vou contar algumas histórias para vocês do Acre. Ontem, eu revisando os slides, eu lembrei de uma paciente minha. Eu trabalhei por 3 anos no Acre, na área de aqueles bem mais médicos, né? Quando houve aquela ação do Bolsonaro que tirou os bolivianos, os colombianos lá do Acre, da região norte, para dar a opção para os brasileiros, né? E e eu fui nessa jornada de trabalhar lá, porque realmente o Acre estava sem profissionais da área da saúde,
Os maiores profissionais da área da saúde eram dessas regiões. Enfrentar o Acre, tem que ser dessa região, não é para qualquer um, não. Bom, o que a gente precisa primeiramente entender quando nós vamos comprar um suplemento é saber a origem desse suplemento. Hoje, o que nós mais vemos, né, dentro do nosso dia a dia são falsificações de suplementos. Então, inclusive, eu oriento os meus pacientes dentro do meu consultório, os meus amigos, familiares, nunca comprar suplementos da Amazon, Mercado Livre, né? Então, sempre a gente está vendo hoje nos jornais, revistas, vamos para o Instagram, suplementos de marca sendo falsificados, né? Então, eu sempre falo, compra na origem. Por exemplo, Forever, compra da Forever. Não vai comprar da Amazon, do Mercado Livre, eu compro de um representante, de um FBO da Forever. E outros suplementos também da mesma maneira. Porque você fala assim, nossa, na Forever tá X, ali no Mercado Livre tá tanto. Qual a garantia que você tem que aquele suplemento não é falsificado? Nenhum. Mas quando você compra direto de um representante, direto da fábrica, você tem toda a garantia possível. E o que é mais importante quando você compra um suplemento é você saber se esses suplementos, eles são de ingredientes naturais, tá? Eles têm uma boa disponibilidade e se a dosagem é adequada e conforme as recomendações das leis reguladoras dentro desse país. Por exemplo, no nosso Brasil é a Anvisa. Então, ela deve seguir uma recomendação dentro da dosagem recomendada para um adulto, para uma criança. E o que é mais importante é a gente saber que um suplemento, ele não é um medicamento. Ele é uma fonte de um princípio ativo de um alimento. Por exemplo, hoje nós vamos falar do garlic. Ele é uma fonte de um princípio ativo de um alimento, o allium, né, que é o fitoterápico, sativos, do alho, o allium sativus, né? Então, é importante a gente saber que o suplemento sempre ele é um princípio ativo, um fitoterápico, onde ele é considerado um alimento. Então, esses ingredientes naturais, a gente precisa saber se ele realmente é natural. Por exemplo, eu não posso falar marcas aqui, mas existe uma vitamina C hoje no mercado. Se eu falar a cor, vocês vão saber. Laranja, efervescente, tá? Que essa cor laranja, né? Esse edulcorante laranja, ele é altamente cancerígeno. E muita gente toma essa vitamina C achando que está tomando vitamina C e falando, nossa, tô suplementando, tô tomando aí vitamina C que minha nutricionista passou, o meu médico passou, minha dermatologista passou. Mas esse suplemento, ele tem corante, ele tem adoçante e ele também tem conservantes. E todos os conservantes dele são cancerígenos, né? Que são os parabenos. E esses parabenos conservantes, o que eles fazem na vida da gente? Eles aumentam o tempo de prateleira desse suplemento. Parabenos, para vocês terem ideia, é usado na área de cosméticos, suplementos em alguns alimentos, né? Alguns corantes, como esse corante laranja, esse corante vermelho que eles usam para dar aquela cor laranja, ele também é cancerígeno. Além do adoçante que eles também usam, né? Então, o ciclamato e aspartame, para vocês terem ideia, é um tipo de adoçante que não é permitido nos Estados Unidos, derivado do petróleo, então é um produto químico derivado do petróleo, e que não é permitido em alguns países da Europa e não é permitido nos Estados Unidos. Somente no Brasil é permitido o ciclamato e aspartame. Então, você vê, em um ingrediente só, nós temos três, né? Em um suplemento só, nós temos três ingredientes que têm um potencial carcinogênico muito importante. E se a pessoa toma isso ao longo da vida, ela vai acumulando. E para vocês terem ideia, o parabeno, ele é um disruptor hormonal. O que é esse disruptor hormonal?
ele vai imitar o estrógeno, né, que é um hormônio feminino dentro do seu organismo. Só que ele imita um estrógeno disfuncional. Então, o que que isso começa a acarretar? Cânceres, né? Câncer principalmente de mama, crescimento de mamas no sexo masculino, aumento de gordura principalmente na região abdominal e assim nas laterais, além de toda uma disfunção. Enxaqueca, dores de cabeça, a imunidade. Você toma uma vitamina C para melhorar a sua imunidade, mas sua imunidade só começa a cair, entre outras questões que vão acontecendo ao longo da vida e a pessoa nem sabe que é aquela vitamina C que ela está tomando. Então, é muito importante a gente estar sempre orientando, né, os FBOs aqui, se tiver alguma nutricionista também, estar lendo o rótulo, principalmente dos suplementos. Ó, para vocês terem uma ideia, ó, ontem a gente estava conversando com a dermato aqui da clínica, e ela falou, Dani, você conhece um whey protein? É uma delícia, nossa! Eu falei assim, nossa, essa marca eu não conheço. Vamos dar uma olhada no ingrediente? E lá, quando a primeira coisa que eu li nos ingredientes, estava lá, corante e edulcorante. Aí eu falei assim, ah, e adoçante. Falei, pode pular fora desse suplemento, desse whey protein. Olha aí por que que ele é gostosinho. Porque ele tem adoçante e ele tem corante, né? Além dos aromatizantes que vai imitar aquele sabor de frutas ou de chocolate. Então, isso é muito importante a gente estar olhando isso. E o que é mais importante, a Forever, ela preza pela qualidade dos ingredientes. Então, todos os ingredientes dela são elaborados com ingredientes naturais e de alta qualidade. E olha o que é importante: sem adição de corantes artificiais, conservantes e aromatizantes. Coloca isso na cabeça de vocês. É, eu estava dando outro dia uma aula e a gente estava falando muito de infertilidade. E hoje o caso de infertilidade está crescendo exageradamente. Os nossos jovens, os nossos filhos vão ter problemas de infertilidade muito sérios. E não só do lado das mulheres. Hoje, a relação infertilidade é 50-50, 50-50, tanto para o sexo masculino como para o sexo feminino. Vocês vão ver isso hoje também, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, quando a gente falar do zinco e do selênio. E por que isso? Porque a alimentação nossa está cada vez mais pobre, mais rica em produtos industrializados, processados, ultraprocessados. Então, não tem um ser humano vivo hoje que entra no meu consultório que não está desnutrido hoje, em relação a vitaminas e minerais, contaminação por metais tóxicos, parasitas, que hoje, na minha época, quando eu estudei parasitologia. Hoje, ninguém mais fala de parasitas, de parasitologia. Eu pego hoje adultos com 40, 50 anos, quando a gente fala sobre parasitas, se tem o hábito de se desparasitar, eles falam, nossa, quando eu era criança, minha mãe de vez em quando me dava aí um óleo, um remedinho, mas não me desparasito. Então, isso vem crescendo e isso vem fazendo o quê? Que cada vez mais nós, adultos, temos também o quê? Uma deficiência nutricional muito importante, também por conta dos parasitas, né? Contaminação de metais pesados e a nossa água, além de falar dos nossos alimentos que são ricos em agrotóxicos, todos embalados em plásticos, aumentando aí os xenobióticos altamente cancerígenos e disruptores endócrinos. Então, aí são nossas meninas menstruando com 9, 8 anos, né? É, tendo aí uma menarca muito precoce, uma menopausa muito precoce. Para quem não sabe o que é menarca, é a primeira menstruação da mulher. Então, crianças virando mulheres muito cedo, perdendo aí a sua, a sua, o seu crescimento natural, que seria para uma mulher aí menstruar aos 14, 13, 14 anos. Por exemplo, eu, quando a minha primeira menarca veio
com 14 anos, tá? Isso é muito importante, a qualidade de vida dela vai ser muito melhor, né? E quantas crianças fértil, a qualidade de vida dela vai ser muito melhor, né? E quando está acontecendo por conta da intoxicação que nós estamos sofrendo dia a dia, né? Então, como eu fazer, Dani? Viver dentro de uma bolha? Não, viver fora da bolha. Saúde, que é muito importante. Aprender não só da saúde, da alimentação, da hidratação, mas dos pensamentos também, da espiritualidade. Então, ingredientes naturais são muito importantes, e como eu falei logo no começo da nossa aula, a biodisponibilidade também é muito importante. Então, não adianta eu tomar um suplemento se esse suplemento não tiver um fator intrínseco dentro do meu organismo que ele seja ação. Não adianta eu colocar alho para ela melhorar essa biodisponibilidade desse óleo de alho. Então, veio o selênio, veio o zinco, veio, né, os nutrientes para melhorar essa biodisponibilidade, melhorar essa absorção via trato gastrointestinal. Então, primeiramente, a gente precisa entender, saúde começa no estômago, saúde começa no intestino. Então, eu preciso ter um estômago, eu preciso ter um intestino em condições saudáveis para ter uma boa absorção. E hoje, quem tem um intestino e um estômago sadio, né? Hoje, um monte de gente toma bomba de prótons, que são os omeprazóis da vida, os pantoprazóis. Eu tenho paciente que às vezes eu pego, doutora Dani, eu tenho aí uma azia, um refluxo, e o meu médico, ele receitou pantoprazol, tá, tudo bem, ok. Tratamento em fase aguda, a gente receita mesmo. Quanto tempo você toma esse medicamento? Eu tomo esse medicamento há 10 anos. Gente, se vocês pegarem a bula e ler uma bula de uma bomba de prótons, um pantoprazol, vocês vão ver que o tratamento é no máximo de 4 a 6 semanas. E o bonito toma 10 anos, 4 anos, 5 anos. Vocês sabem qual a repercussão que isso tem para a saúde? Demência. A pessoa não tem uma boa absorção, ela não tem uma boa disponibilidade dos nutrientes que vão absorver. E aí ele vai ter, consequentemente, uma demência, um mal de Alzheimer, um mal de Parkinson, né, que está relacionada ao uso crônico dessas bombas de prótons. Então, é muito importante a gente estar prestando atenção nisso, tá? Então, e como é que a gente cura isso? Como é que eu curo minha azia? Como é que eu curo meu refluxo, minha dor no estômago? Tirando o que está machucando. Primeira coisa é tirar. Então, se a pessoa ela ingere muito produtos industrializados, muita cafeína, muito álcool, né? Tem uma alimentação mais branda, muita fritura. Primeiro a gente tira o agressor, depois a gente começa a tratar. E muitos dos alimentos, quando a gente começa a tratar com uma alimentação mais natural, com uma suplementação mais natural, a pessoa por si só melhora. Então, isso é muito importante. E melhorar essa biodisponibilidade. Além da dosagem adequada. Então, existe todos esses três itens que a paciente precisa seguir, um suplemento precisa seguir. Ingredientes naturais, biodisponibilidade e dosagem adequada. Por quê? Entre o remédio e o veneno, qual que é a diferença dele? Tá a dose, né? Então, o que pode ser remédio para mim, pode ser veneno para o outro. E é muito importante a gente também trabalhar a individualidade. Isso é muito importante. Bom, uma outra questão que a gente precisa avaliar quando a gente olha um suplemento é a qualidade e a segurança comprovada. Gente, é muito importante. Eu sei que a gente está vivendo numa situação assim difícil, né?
em relação à economia do país, à economia do mundo, tudo, a gente faz conta para tudo. Eu também faço isso, mas quando eu penso em saúde, eu falo muito lá para minha família, tem duas coisas que eu não economizo, é com saúde e com educação. Isso eu invisto pesado na minha vida. Eu posso economizar em qualquer coisa, em roupa, em cabelo, em manicure, em maquiagem, coisas que mulheres adoram, né? Em sair, em viagem. Mas alimentação, suplementação, saúde, né? É, e estudo é algo que eu dou sangue para dar para mim e para minha família o melhor. É algo que é inegociável dentro da minha vida, né? E os meus amigos sabem disso. Então, é muito importante quando a gente vê um suplemento, não tá avaliando o preço dele, né? E sim tá avaliando todo esse processo que eu falei para vocês. A qualidade, a biodisponibilidade, a dosagem, a produção, né? Então, produzir, se esses produtos estão sendo produzidos em instalações modernas, com rigorosos padrões de higiene, garantindo a qualidade e segurança do produto, isso é muito importante. Porque aí, quantos casos que a gente vê de intoxicação? Intoxicação alimentar, intoxicação por suplementos, né? E isso é muito sério. E isso é uma causa de maior índice de óbitos dentro de hospitais. Intoxicação alimentar, né? E vocês não, aposto que vocês não sabiam disso. As pessoas morrem dentro de hospitais por contaminação de bactérias, de fungos, e que muitas vezes estão dentro dos suplementos. Então, estar preservando toda a qualidade da produção é muito importante. Então, essa produção, ela não começa só quando o material chega dentro da fábrica, do laboratório, mas desde a parte, por exemplo, da plantação, se esse produto foi usado agrotóxico, qual a água que esse produto usou, toda a parte de transporte desse produto, quando esse produto chega dentro da empresa, como ele vai ser descarregado. Gente, existe um processo que vocês não têm noção da demanda e do custo desse produto para ele chegar no consumidor final com uma qualidade de excelência. E para isso, existem órgãos também que vão dar o certificado de qualidade. Não é assim, olha, esse produto ele tem uma qualidade. Não, existem órgãos que vão fiscalizar, desde do transporte, da terra, da água, né? Da região onde é plantado, vamos dizer que ali o alho, né? Hoje nós estamos falando do alho. Aquele alho, ele é plantado ali naquela região. Aquela região, eles estão usando água que livre de produtos químicos, de contaminantes, o solo não usa agrotóxicos, pesticidas, né? Todos os funcionários têm o suporte de uniformes, né? De PPAs, nas condições trabalhistas adequadas, tudo isso eles olham. É, as condições de higiene do uniforme, instalações sanitárias, tudo isso é olhado dentro de uma fazenda. Eu falo isso porque o meu pai, ele já faleceu, mas nós continuamos ainda com a produção das fazendas. Então, tudo isso é olhado, tudo isso é inspecionado, né? Se o funcionário é bem tratado, o lugar das refeições, higiene, banheiro masculino, banheiro feminino, tudo isso, o suporte de descanso também. Então, existe todo um certificado de controle de qualidade de produção. Transporte, se esse produto ele é transportado em caminhão aberto, caminhão fechado, né? Tudo isso, parte de umidade, quando esse produto chega na empresa, onde ele é armazenado, se tem, né? Roedores, esses animais de pequeno porte, que pode estragar, que pode trazer contaminação para o alimento, tudo isso, temperatura. Então, é uma demanda muito grande, né, para uma empresa e que tem um custo altíssimo. E para ela ter aquele selinho de certificado de garantia,
ela passa por todo esse processo. E quando eu falo para vocês que não é só o lugar ali onde planta, mas também tem um lugar, tem uma ordem que tantos metros quadrados, norte, sul, leste, oeste, também fora dali da sua fazenda, da produção, você também tem que estar livre de contaminante. Então, por exemplo, se eu tenho uma produção de alho aqui, mas o meu vizinho ele tem uma outra plantação que ele faz toda a, a parte de agrotóxicos, pesticidas dele por avião, esse ar vai, né, o vento vai trazer esses agrotóxicos, esses pesticidas para a minha lavoura. Então, tudo isso é analisado para vocês verem o tanto que é complexo, né? Então, quando vocês verem lá, nossa, esse produto, esse suplemento tem um certificado de garantia, vocês podem saber que, olha, ele suou pesado para ter e passou por todas essas etapas, todas. Então, isso é muito importante. Para garantir o quê? A segurança alimentar, melhor biodisponibilidade, né? E tudo isso. Bom, deixa eu mudar aqui, que eu tô bem, com a minha carinha bem aqui, né? Foi mais para cá. Então, vamos agora entrar um pouquinho no Forever Garden. Então, é um óleo de alho, mas além disso, ele tem o zinco e ele tem a vitamina D3 também, né? Então, esse óleo, ele é extraído de alho fresco, tá? Voltamos. Vocês estão me escutando? Estamos sim, já deu uma travadinha, mas agora voltou, Dani. Tá, vocês estão vendo a minha tela ou não? Não, tô vendo só você agora. Você tem que compartilhar novamente aí sua Então, tá apresentação. bom. Voltei. Estão vendo? Show, tudo certinho, obrigado. E o áudio tá bom? O pessoal tá tudo bem? Tudo perfeito aqui. Bom, e onde eu parei? Então, onde vocês pararam de escutar? Ah, vocês sabem me dizer? Foi no óleo de alho? Vamos voltar então tudo de novo. Pode Volta no ser? óleo de alho, porque travou uma boa partezinha no final que você estava falando. Então vamos lá. Valeu, Então, o óleo obrigado. de alho, tá. O óleo de alho, então, voltando aqui, ele é retirado do alho fresco e o componente principal dele é a alicina, tá? Um composto conhecido por seus benefícios na imunidade e saúde cardiovascular. Hoje na aula, vocês vão ver que a gente vai falar muito sobre imunidade, doenças cardiovasculares, como esses dois suplementos são muito importantes. Inflamação. Quem hoje não está inflamado, gente? De 10 pacientes que entram no meu consultório, 10 estão inflamados. 10. E por conta? Por conta do nosso estilo de vida, né? Então, isso é muito importante. E o óleo de alho também, ele serve muito como um fungicida para fungos. Então, a mulherada aí que tem problema de cândida, de repetição, olha, esse é um baita suplemento que vocês precisam ter na vida, tá? E para a gente ter essa biodisponibilidade desse óleo de alho, a gente tem o quê? O zinco e a vitamina D3 fazendo o quê? Essa sinergia muito importante. Para vocês terem ideia, o zinco, ele faz parte de todas as nossas funções celulares. Ele é muito importante hoje para tireoide, cicatrização, imunidade, né? Alergias, pessoas que têm problemas de pele, é muito importante o zinco. Hoje, para quem faz procedimentos estéticos também, um botox, um preenchimento, cirurgias plásticas, hoje não tem como ficar sem o zinco. Além de toda a parte
que a gente vai falar aqui, né, do sistema tiroidiano e também da nossa parte cognitiva. Então, o que que o zinco faz? Ele vai ali na membrana da nossa célula e protege a membrana da nossa célula. Não sei se vocês lembram, mas a gente oferecia, e hoje, até hoje, eu ofereço altas doses de zinco para os meus pacientes. Por quê? Porque ele é um tratamento tanto de fase aguda como de fase crônica, que a gente usa para melhorar a imunidade. E a gente nunca foi falado zinco e nunca foi usado tanto zinco para quê? Na pandemia, né? Então, não sei se vocês lembram aí da gente falar do zinco, do suporte de vitamina D, né? E de todos os outros suplementos que ainda a gente vai comentar em todas essas mentorias. Mas o zinco, ele é muito importante para a resposta imunológica, né? E a gente vê aí muitas pessoas com deficiência de zinco, né? Então, crianças ou aquelas pessoas que têm a pele, né, craquelada, isso é deficiência de zinco, né? Dermatites, isso é deficiência de zinco. E também está relacionado muito com a saúde intestinal. A vitamina D3 também é um importantíssimo hormônio. Nós precisamos ressaltar que a vitamina D3 não é uma vitamina, ela é um hormônio também com fatores de várias funções celulares dentro do nosso organismo. É muito importante a vitamina D3, não só para a saúde dos ossos, dos dentes, tá? Mas para a função imunológica, regulação hormonal e em todo o metabolismo. Então, a vitamina D3 também foi muito falada na pandemia, né? Hoje existe um tabu, para vocês terem ideia sobre vitamina D3, né? É algo que eu tenho muito medo, né, da Anvisa começar a proibir ela. Hoje a gente vê valores de referência de laboratório falando que vitamina, a partir de 20 são os valores de referências bons, ideia com 20, 30, 40 de vitamina D, eu quero esse paciente em torno de 120. E isso assim, outro dia chegou uma paciente para mim falando que os valores de referência, ela tinha ido no médico, o médico falou que ela estava intoxicada com vitamina D. Gente, vamos lá. Tenho 20 anos de profissão, praticamente. É muito difícil ter uma intoxicação de vitamina D. Primeiro, vitamina D é um hormônio, tá? Ela tudo em excesso dela, ela vai ser absorvida e excretada pelo fígado. Então, e ela virou para o médico e falou: Olha, eu me sinto super bem, eu tomo vitamina D tem muitos anos, não adoeço, estou aqui para fazer um check-up. E o médico falou: Olha, você está com intoxicação. Não existe intoxicação de vitamina D, tá? É muito difícil. Para vocês terem ideia, o que eu falei para ela, continua com a dosagem da sua vitamina D e não se preocupe, tá? Paciente que chega aqui com vitamina D de 60, 80, eu sempre peço para subir mais um pouco. É muito importante. Quer ter saúde, mantenha os níveis de vitamina D alto. O fator também de várias partes hormonais, né? Então, aquela pessoa que se queixa de cansaço, fadiga, parte cognitiva, né? De memória, isso tem muito a ver também com a vitamina D e com o zinco. Vamos lá? Ai, ai, ai. Rafa não tá passando. Vamos, gente. Vou passar aqui. Tenta Ó, fazer pelo teclado, é. Pronto. tô fazendo pelo teclado. Tá com delay esse computador meu. Às vezes Bom, pode ser. agora vamos falar também do selênio, né? Selênio muito importante para a parte cognitiva. Atua como um antioxidante. Ajuda também a proteger as nossas células contra danos causados pelos radicais livres, que estão associados a doenças crônicas e ao envelhecimento. Mas não só os zincos, não só o selênio, gente, desculpa. O zinco é a vitamina D3. A gente precisa entender que a gente precisa proteger a membrana da nossa célula. O tempo inteiro ela está recebendo o quê? Agressão aos radicais livres. Só da gente respirar, a gente produz radical livre,
né? Então, se eu tenho absorção de O2, eu estou produzindo radical livre. Agora, isso é normal, é fisiológico nosso. O que eu preciso é dar condições para o nosso corpo combater esses radicais livres. Então, como é que eu produzo radical livre? É pela poluição, é pelo exercício, né, físico. Exercício físico produz radical livre. É pela exposição excessiva do sol, é pela alimentação, é pelo estresse, é pela falta do sono de qualidade. Então, tudo isso é radical livre, é oxidação. É alimentos muito assados, né? Então, aqueles alimentos muito torradinhos, muito assados, produzem azeites que produzem muito radical livre e isso causa um envelhecimento precoce. Por quê? Porque você vai danificando essa célula. E a partir do momento que você vai danificando essa célula, né, você começa a desenvolver as doenças crônicas, né? Quais são as doenças crônicas? Diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, né? O próprio câncer. E se você observar, todos esses tipos de doenças, doenças autoimunes, elas estão relacionadas com o seu estilo de vida e com a sua alimentação. É muito importante a gente ressaltar que antigamente a gente achava que a genética era um fator decisivo na vida da gente. Então, se o meu pai morreu de câncer de intestino, eu também vou morrer de câncer de intestino. Meu pai era diabético, eu também sou diabético. Minha mãe tem hipertensão, então eu também tenho hipertensão. Gente, isso já caiu por água. Isso não existe. A genética não é um fator com essa predisposição para nós. Mas a sua epigenética, aí sim. Você pode ter até lá o gene, né? Ter essa biodisponibilidade desse gene lá dentro do seu corpo. Mas o que vai lá abrir a chavinha da sua célula e falar assim, vem para cá, né? Que vai despertar essa sua tendência genética é a sua biogenética, sua epigenética. E o que é a sua epigenética? É seu estilo de vida. É o que você suplementa, é o como você lida com seus amigos, é seu estilo de vida, é sua alimentação, é seu sedentarismo, né? É sua espiritualidade, é seu contato com a natureza, é tudo isso. Isso é epigenética, né? Então, eu sempre falo para os meus pacientes, né? O pensamento gera uma emoção que gera uma reação. Então, tudo isso. Então, se eu estou triste, eu como, né? Então, eu estou triste, eu tenho um pensamento triste, eu tenho uma reação triste, eu tenho um ato, né, compulsivo. Então, é muito importante a gente estar sempre monitorando o nosso cérebro, tá? Porque é uma criança mimada e vai querer sempre o conforto. Então, a gente tem que mostrar que nós estamos no comando. E qual é esse comando? Sempre tá aí, tendo um estilo de vida saudável, tá? E nunca tendo pensamentos sabotadores. Bom, já que eu trabalhei muito hoje, eu mereço comer isso, ou beber isso. Hoje eu não vou para fazer atividade física porque estou muito cansada e fica na frente da televisão, pega o telefone, liga para o iFood, e aí são assim que são as doenças crônicas vão surgindo, certo? E como eu já falei, o selênio, ele é uma importante função na adequação do sistema imunológico e também da nossa glândula tireoide, né? Então, por exemplo, os valores de referência da glândula tireoide, se você for ver, ele vai ter, se eu lembro aqui direito, 6 ou 8. Para vocês terem ideia, eu não deixo meus pacientes passar de 2, né? Acima de 2, nós já temos aí um hipotireoidismo já diagnosticado. E muitas vezes o paciente chega para o profissional da saúde e fala: olha, eu estou cansada, meu cabelo está caindo, minha unha está fraca, né? Minha pele está seca, eu não tenho disposição, aumento de peso. E quando o médico olha valores de referência, está dentro dos valores de referência do laboratório, mas os valores de referência ideais, que não deve passar um TSH de 2, né? O paciente tem todos os sintomas e o médico fala, mas assim, não, é coisa da sua cabeça, você precisa melhorar, você está muito estressada, e não é. A gente precisa parar de olhar
exames e começar a prestar mais atenção no relato do paciente, né? Eu falo que a clínica ela é soberana, é muito importante. E essa clínica nunca foi tão ativa na minha vida quando a gente teve a pandemia, porque eu fiz muito atendimentos online, que eu não estava ali com o paciente, muitas vezes ele também não tinha condições de ir para um laboratório fazer exames, que estava tudo fechado, e eu tinha que fazer a suplementação dele pelo relato do que ele me falava, né? Então, isso também foi algo assim, que eu tive um crescimento muito grande nessa área de escutar o paciente com mais carinho, com mais amor, prestar atenção nos relatos dele, parar de olhar tanto papel, isso é muito importante. Então, paciente cansado, pele seca, cabelo caindo, dificuldade de memória, né, de aprendizado, tudo isso, dificuldade de perda de peso, tudo isso tem muito a ver com a glândula tireoide. E muitas vezes a gente corrige a glândula tireoide suplementando selênio, zinco e vitamina D, porque são nutrientes importantíssimos para o metabolismo funcional da tireoide. A tireoide precisa de muitos nutrientes, gente, porque ela precisa produzir TSH, o TSH, o hipotálamo, o hipófisis, produz TSH, que vai produzir o T4 pela tireoide, que vai ser revertida em T3, no nosso corpo não usa T4, ali pelo fígado, né, e pelos órgãos, tecidos periféricos, para o nosso corpo estar absorvendo o T3. Então, para isso, exige uma demanda de nutrientes muito importantes. O selênio, o zinco, a vitamina D3 são importantíssimos. Então, vocês estão vendo como um suplemento, ele vai ajudar em muitas coisas. Ele vai ajudar no intestino, ele vai ajudar na parte cognitiva, ele vai ajudar no sistema imunológico, ele vai ajudar no funcionamento da tireoide. Então, a gente precisa estar olhando não só um suplemento para algo específico. Ele vai abranger o ser humano ali de uma forma integrativa. Então, essa biodisponibilidade é muito importante dentro da área da suplementação nutricional quando a gente aborda. Bom, suplementos em cápsulas, né? É muito importante porque isso vai ajudar aí a parte do paciente poder estar ingerindo, então tem aquele gosto de alho, né, na boca, porque olha, o alho ele tem esse gosto muito forte. Então tem pessoas que são sensíveis ao alho, então é importante. A minha amiga dermato aqui, a Cris, ela tem uma sensibilidade ao alho, então isso é muito importante a gente estar perguntando. Existe alguma sensibilidade alimentar? Você tem alergia a algum componente, algum suplemento, algum alimento, né? Porque tem certos alimentos que não são ideais. A gente precisa respeitar a individualidade do ser humano. Então, o ser humano ele é único nesse universo. Não existe nenhum outro Rafael, só existe o Rafael da Forever. Não existe nenhuma outra Dani nutricionista, só existe outra, mas existe outras nutricionistas, outros Rafaéis. Mas a gente precisa respeitar a individualidade desse paciente. Então, é sempre muito importante essa parte de ausculta, né? Quando a gente vai receitar um suplemento, indicar um suplemento, saber quais são as sensibilidades alimentares e as alergias alimentares desse paciente, né? Dessa pessoa, desse amigo, desse parente. E tá aí ressaltando, fortificando aí para vocês que o garlic, ele tem uma sinergia positiva em termos de suporte de imunidade, saúde ósseas e doenças cardiovasculares. Ressaltando que as doenças cardiovasculares é a segunda causa de morte no nosso país, tá? É uma doença que vem crescido muito, principalmente entre as mulheres, público feminino. As mulheres morrem muito mais de infarto do que os homens, devido ao climatério. Para vocês terem ideia, as mulheres elas entram no climatério, né? Na
perimenopausa até 10, 15 anos antes da menopausa. Então, vamos desmistificar esse tabu. Aí existe a pré-menopausa, a perimenopausa e a menopausa propriamente dita. O que é a pré-menopausa? A mulher menstrua, ela teve a primeira menarca, ela já está na pré-menopausa, tá? Ah, mas ela tem 10 anos, Dani, ela está na pré-menopausa. É pré. Perimenopausa, de 10 a 15 anos. A mulher, ela entra na perimenopausa em torno dos 30, 32 anos. Então, lembra quando, eu sou dessa época, tá, gente? Eu já vou fazer 50, então eu sou dessa época. A minha avó, a minha mãe falava, olha, mulher tem que engravidar até os 30 anos. E isso é verdade, né? Infelizmente, isso é verdade. Só que no mundo atual, hoje, o que está acontecendo com nós mulheres? Nós precisamos, né? A gente vive num mercado competitivo, onde a gente quer se formar, a gente quer ter uma vida financeira estável, para depois conduzir aí uma maternidade, ou seja, independente, ou seja, com companheiro, né? Eu tenho muitas amigas que têm maternidade independente. Então, isso está ficando o quê? Cada vez mais a mulher ela decide essa maternidade mais o quê? Uma vida mais madura, aos 35, 36, 40. Eu tenho uma amiga de 42 anos que vai ser mãe. Então, e o que que acontece? A mulher ela nasce com todos os óvulos. Então, se ela tiver 42 anos, os óvulos dela têm 42 anos. Então, a qualidade desses ovócitos já não tem a mesma qualidade, a mesma saúde que uma mulher de 25, de 22, de 30 anos tem. Tanto que, como eu também trabalho com fertilidade feminina, quando chega uma mulher de 30 anos no meu consultório e que eu pergunto para ela, tem intenção de ser mãe? E ela fala sim, a minha orientação para essa mulher é que ela faça aí o armazenamento desses óvulos. Para quê? Para ela fecundar aí um óvulo jovem, um óvulo saudável. E por que que eu estou falando isso? Porque o zinco e o selênio são muito importantes para a saúde dos nossos óvulos, dos nossos ovócitos, né? Então, a gente vê aí essa deficiência, né? E também o uso crônico de anticoncepcionais, que causa uma depreciação muito grande de zinco na mulher. Então, é muito importante a gente estar olhando isso. E aí, quando eu falo em doenças cardiovasculares, né, onde eu já estava falando, que a mulher ela morre muito mais de doenças cardiovasculares do que os homens, é porque quando ela entra na menopausa, a gente tem uma diminuição principalmente do estrógeno e da progesterona, mas principalmente do estrogênio. E o estrogênio, ele é um fator muito importante para a nossa saúde e permeabilidade vascular. Então, quando a gente fica sem o estrogênio, nossos vasos sanguíneos, eles começam a enrijecer, né? Então, eu falo que quando eu morrer, eu vou lá para Deus, falar assim, Deus, pelo amor de Deus, vamos fazer aí uma atualização do sexo feminino, porque antigamente a mulher, ela era criada para quê? Para ela servir, para ela casar, para ela cuidar da casa, do marido. Hoje a mulher, ela é multifuncional, né? Eu falo para o meu marido, eu quero matar a mulher que queimou o sutiã em praça pública exigindo direitos iguais, porque a bonita só triplicou a nossa jornada de trabalho. Eu vejo por mim. Eu acordo 5:30 da manhã, se eu não acordar esse horário, eu não tenho tempo para treinar, né? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da casa. Aí a casa, ó, eu tô aqui em São Paulo, a funcionária tá ligando, falando que deu problema não sei o quê, e o bonitão do marido tá onde? Ele sai de casa, o café já está na mesa, ele pega o carro dele, vai para o trabalho, se preocupa com o trabalho, fica se preocupando com funcionária, com menino, com escola de menino, né? Não está preocupando com nada, se o gás acabou, se tem comida na geladeira, se o papel higiênico acabou, não está preocupando com nada. Mas a gente está aqui, né? Trabalhando, cuidando da casa, cuidando de filho, então só duplicou. Só que duplicou e a gente não tem hormônio para isso, né? Acabou aí o ciclo fértil da mulher, os hormônios começam a cair,
a gente começa a ter o quê? Todas essas queixas que a gente conhece. Quais são? Perda de memória, aumento de peso, gordura abdominal, que é um fator de risco para doenças cardiovasculares, né? Perda de libido, né? E entre outras causas, queda de cabelo e outras coisas, causas que as mulheres começam a passar até 10, 15 anos e que não é tratado. Então, é muito importante a gente estar olhando para a saúde da mulher, das mulheres, tá? E a reposição hormonal hoje, gente, não é mais um tabu. Antigamente, nós mulheres, quando iam hoje no ginecologista, no endocrinologista, então eles receitavam o mesmo tratamento hormonal. Então, se eu fosse, é o mesmo tibolona para mim, o mesmo para minha mãe, o mesmo para minha irmã, para minha cunhada, para minha tia, para todo mundo. Ó, é um remédio. Tanto que nas festas de Natal, o que que você está tomando? Ah, eu tomo esse também gente, hoje não é mais assim. Reposição hormonal, ela é individualizada. A tibolona era um medicamento, sim, de fator de risco para as mulheres, principalmente de câncer de mama. Por quê? Porque ele era feito da progesterona sintética, feita em laboratório, e do estrogênio da égua no cio. Do xixi da égua no cio, era feito o estrogênio, né? Então, se vê, a gente usar um estrogênio equino e progesterona sintética. Hoje os hormônios mudaram muito. Hoje nossos hormônios são bioidênticos. A gente pode colocar chip, a gente pode passar na pele, a gente pode introduzir no canal vaginal. Então tem muitas coisas. E além do mais, o hormônio ele é individualizado. E isso melhorou muito a qualidade das mulheres, principalmente a qualidade fértil dela. E quando eu falo de fértil, o zinco, ele é muito importante também para o homem. Eu tenho pacientes que têm, como que eu falo? Escassez, do líquido seminal, né? Do esperma. E quando tem um esperma, o casal que quer engravidar e que vão analisar a qualidade do espermatozoide, vê que o flagelo do espermatozoide, ele não é ágil, ele é lentozinho. Então, por que que isso está acontecendo? Porque esse homem, ele tem deficiências nutricionais e o zinco é muito importante. Tanto que quando pacientes chegam e falam assim para mim, Dani, assim, quando eu tenho relação sexual e às vezes, né, ali na hora de ejacular, eu tenho pouco esperma. É suplementação de zinco, gente, resolve isso. Melhora o aumento, né, do líquido seminal, melhora a vida do espermatozoide e, consequentemente, aí uma fertilização. Então, é muito importante tanto para o lado feminino como para o lado masculino. Você vê que engloba tudo, até ali a parte fértil, agilidade, flagelo do espermatozoide. Bom, a gente já falou, né, dos benefícios do alho, saúde cardiovasculares, e o principal responsável é a alicina, né, presente no óleo de alho, que ajuda a regular a pressão arterial, reduzir o colesterol ruim e melhorar a circulação sanguínea. Então, o que que é o colesterol ruim? É o LDL. Então, eu sempre falo assim para os meus pacientes, grava isso, LDL, logo Deus leva. HDL, hoje Deus, hoje Deus livra. Então, é muito importante. Só que existe um tabu também entre o colesterol, tá? Nem todo LDL é ruim. Um LDL, para ele ser ruim, ele precisa ser oxidado. Hoje, a gente tem 12 tipos de LDL e só 4 deles são ruins. Só que no Brasil a gente não faz análise desses 12 LDLs. A gente pede LDL. Então, muitas vezes eu vejo muitos pacientes chegarem aqui tomando estatinas com LDL que não é oxidado, um colesterol alto, um HDL bom, um LDL que não é oxidado, está tomando cevastatina, está tomando as estatinas da vida, e chega aqui com fadiga, chega aqui com dores nas pernas, chega aqui com problemas cognitivos, dificuldade de memória, até de fala, e isso é devido ao uso crônico das estatinas.
tá? Então, é muito importante. Existe uma conta hoje que a gente faz entre A para o A para o B, para saber se seu LDL ele é oxidado ou não, e tá aí te livrando das estatinas. Mas isso a gente vai deixar para comentar com vocês mais para frente. Mas só para vocês saberem que nem todo colesterol alto, ele é ruim. Para vocês terem ideia, há 30 anos atrás, 20 anos atrás, um colesterol de 200 e tanto era considerado um colesterol bom, tá? Hoje, eles falam que tem que ser aí abaixo de 100, 100 e pouco, né? E a gente precisa entender que a gordura, ela é muito importante para transporte de hormônios. Hoje, se eu não tiver gordura, e principalmente para vitamina A, D, ó, a gente está falando, vai falar da vitamina D ainda, e K, que são vitaminas lipossolúveis, eu preciso de gordura. O nosso cérebro, ele é feito de 60% de gordura, né? Então, vamos perder essa gordofobia, né? Esse medo da gordura, que nem toda gordura é ruim. A gente precisa entender se aquele paciente está acima do peso, se a alimentação dele é muito rica em produtos industrializados, processados, ultraprocessados, né? Se ele come muita fritura, né? Se ele está muito inflamado, aí a gente precisa avaliar, né? Esse colesterol. Mas só para dar essa ênfase que nem todo colesterol alto ele é ruim. O alho, ele ajuda na saúde digestiva, ele vai melhorar a desbiose intestinal. Então, hoje, quem não tem problemas digestivos, gente, é muito difícil, né? Quem não tem, principalmente aí as mulheres, uma constipação intestinal. Bom, Dani, eu vou ao banheiro todos os dias, tá? Mas qual a idade das suas fezes, né? Como as suas fezes saem? Elas saem na escala 4 de Bristol, que é aquelas fezes que eu vou ao banheiro e eu tenho prazer em evacuar, eu não tenho dor, eu não tenho dificuldade, as minhas fezes saem amolecidas, mas elas saem inteiras no formato cilíndrico do tubo digestivo, né? Não tem um cheiro forte, porque tem pessoas, né, que vão ao banheiro que, pelo amor de Deus, a casa inteira tem que abrir, ó, o fulano foi pro banheiro, corre, gente, abre as janelas que ninguém aguenta o cheiro. Você vê que essa pessoa, ela tem uma putrefação dentro do intestino, né? A gente chama até de ai, gente, veio aqui agora, eu esqueci. Vou lembrar, tá? Então, é muito. A gente precisa, eu sempre falo, a saúde começa no estômago e no intestino. Então, você vê que o óleo de alho, ele ajuda na saúde intestinal, melhorar essa permeabilidade, né? Prevenir esses problemas. E o mais importante é que ele ajuda a eliminar toxinas. E quando eu falo toxinas, eu falo metais tóxicos, eu falo fungos, tá? E também para alguns parasitas, o óleo de alho, ele é importante, né? Hoje, o nosso maior problema dentro dos hospitais são fungos. Então, por exemplo, um paciente está lá no hospital, e ele está aí com uma resistência aos antibióticos, né? A bactéria dele está resistente ao antibiótico. Gente, não é a bactéria, são os fungos. O que que o fungo faz? Vou explicar para vocês. A bactéria, está certo que o paciente está contaminado, por exemplo, com vamos colocar com uma Escherichia coli, tá? Que é uma bactéria muito comum dentro do intestino. E que a medicação, né, está resistente a Escherichia coli. Tanto que muitas mulheres que têm candidíase, ou às vezes cistite, quando você faz a urocultura, dá lá, Escherichia coli, porque é uma bactéria muito comum dentro do trato gastrointestinal. Só que ela migrou para a bexiga. Então, o que que acontece com essa bactéria? Ela tá lá dentro da minha bexiga, causando uma cistite, uma dor, né, terrível, só quem sabe, né? Só quem teve já ou tem sabe como é que é. O fungo vem e ele faz uma camadinha protetora em volta da bactéria. E aí ele não deixa o antibiótico entrar. Então é muito importante a gente tratar fungo. Hoje nos hospitais públicos e particulares, ninguém trata fungo. Ninguém trata fungo. Nos Estados Unidos, se vocês terem ideia, se eu ligar, né, e falar que a minha casa tem fungo, eles evacuam a minha casa e colocam fogo, para vocês terem uma ideia. É muito importante. Fungo causa tuberculose.
né? E outras doenças que dão outros nomes, mas que são os fungos os principais responsáveis por elas, né? Principalmente a resistência a antibiótico dentro de centros hospitalares. Então, Rio de Janeiro aí, cidades litorâneas, né? Que tem muito fungo, a gente precisa estar controlando porque é um caso de saúde pública. E quem não tem fungo hoje? Todo mundo tem fungo, todo mundo, né? Tem fungo. Eu faço um exame aqui no meu consultório que chama biorressonância e o SPUC também, onde a gente detecta fungo. E onde estão a maior parte dos fungos? Gente, no intestino, né? Então, por exemplo, as castanhas, as nuts, tão receitadas pelos nutricionistas, são os maiores contaminantes de fungo. Os grãos são os maiores contaminantes de fungo. Gente, vocês têm noção, por exemplo, eu vou falar isso porque sou filha de agricultor, tá? Ah, os grãos, vamos falar do arroz, do milho, né? É, do feijão. Então, passa, né? A colheita dentro dos caminhões, vai para o saco, vai para o galpão, né? Fica naqueles sacos, né, de linho lá, e o armazenamento disso, isso vai criando fungos, até chegar no consumo final dentro da nossa casa. E aí, o que a gente mais vê são pacientes tendo muito gases, distensão abdominal, dores, né? Questões de candidíase, questões e outras parasitas. Esses fungos também podem sair do intestino quando o paciente a pessoa tem um intestino que a gente chama de leaky gut, ou um intestino gotejante, né? Vocês vão ver que tem um slide falando sobre isso. E o que acontece? O nosso intestino ele tem que ter uma parede, né, íntegra. Só que devido ao estresse, devido à alimentação, de tudo isso que nós já falamos, ela vai abrindo fendas, né? Aqui a nossa parede, ela é riquíssima em células, eritrócitos, que são células de defesa. Então, conforme a gente vai agredindo a parede do intestino, vai abrindo essas fendas que a gente chama leaky gut. E aí, o que vai acontecendo? Passa partículas de alimento, passa fungos, passa parasitas, né? Passa tudo aqui e cai na corrente sanguínea. Da corrente sanguínea, migra, né? Então, eu tenho certeza aqui que alguém deve ter ouvido falar de um paciente que tinha parasitas no cérebro, parasitas, né, no fígado. A maior causa hoje de diabetes tipo 2, né, é um parasitinho que chama bacilo hepático, né? Que desenvolve a diabetes, mas também um estilo de vida. Então, olha aí, o óleo de alho, ele ajuda a prevenir esses problemas gastrointestinais. E a gente precisa entender que ela é um importante fungicida. Imunidade reforçada, a gente já falou, combater infecções e propriedades anti-inflamatórias. Todo mundo está inflamado, gente, todo mundo, né? Não existe ninguém inflamado, desinflamado hoje, todo mundo. Isso é muito importante a gente saber disso. Bom, aqui são alguns estudos, tá? Que eu coloquei para vocês para dar aí um embasamento melhor sobre o alho sativus, tá? Uma revisão sistêmica. Eu paguei tanto artigos científicos como artigos na literatura brasileira, tá? Para falar sobre a importância e como ele é estudado, principalmente dentro da fitoterapia. Existem vários ensaios, né, randomizados, duplo placebo, que falam sobre a importância do alho sativus dentro e da alicina dentro da nossa saúde como suporte nutricional para melhorar aí a nossa qualidade de vida, né? Olha, você vê aqui um outro estudo falando, né, da atividade antimicrobiana do alho, como ele é importante. É um estudo aí, ó, de 2014. Vocês vão ver que eu vou trazer para você estudos mais recentes, né? Então, é muito importante. Esse estudo aí foi do Fonseca, né, do Centro de Universitário Adventista de São Paulo. Então,
Esses estudos são muito importantes. Esse estudo, olha que se vocês prestarem atenção, ele fala da Cândida e do Streptococcus, né? Então, que é uma bactéria muito importante, significativa no centro hospitalar, Streptococcus, né? Porque a gente tem Streptococcus na pele, só que o nosso sistema imunológico está defendendo a gente toda hora. Gente, a gente não sabe o tanto que o nosso corpo trabalha para nos mantermos aí vivos. A gente precisa cuidar do nosso corpo, é o nosso bem mais precioso, né? Então é muito importante, ó, atividade fungicida, antimicrobiana, né? Esse outro estudo aqui mostrando para nós, deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês, é um estudo recente, ó, da Frontiers, um estudo de 10 de junho de 2004, né? Falando do alho nas aplicações terapêuticas, né, para a saúde dos humanos. Então, você vê que é um estudo que envolveu várias pessoas muito importantes, significativa aí, numa plataforma aí muito relevante aí para quem trabalha com estudos científicos. Então, você vê a importância, né, desse suplemento para a saúde. Então, vamos pôr a Daniela aqui para baixo, para o slide aparecer bonitinho, né? Então, o alho sátivos, né, que é o outro princípio, a gente falou da alicina, agora a gente está falando do alho, né? A gente falou do princípio ativo, alicina, agora a gente vai falar do alho, né? Ele tem muitos compostos bioativos. Ele tem o enxofre, ele tem a alicina, que a gente já falou, ele tem o ajoene, ele tem polissacarídeos, saponinas, taninos, ninalol, geraniol, feladendro, beta-feladendro, e é esse nome aqui, ó, alilmercaptocisteína. Eita, nome difícil, hein? Então, você vê que dentro do lentinho de alho, ele tem todos esses compostos bioativos que são fundamentais para a nossa saúde, né? E esses compostos bioativos, eles desenvolvem papéis que medicamentos poderiam estar fazendo a ação. Que medicamentos poderiam, não, que medicamentos fazem ação. Então, em vez de eu tomar um medicamento que ele é químico, eu posso tomar um suplemento que tem o mesmo efeito, tá? Só que é um suplemento. E que ele, o que eu falei para vocês? O suplemento, ele é considerado um alimento, né? Porque eu tiro os compostos bioativos, eu tiro os fitoquímicos desse alimento, né? Concentro para aumentar a dosagem, para ele virar um suplemento e agir aí como uma ação medicamentosa contra vários tipos de doença. Então, apresenta propriedades anticânceres, antidiabéticas, anti-inflamatórias, antioxidantes, antimicrobianas, então, reforçando o sistema imunológico, cardioprotetoras eficazes, e a gente falou também da tireoide, sistema digestivo. Olha quanta coisa um suplementozinho só faz, hein, gente? Esse outro estudo aqui, que foi em 2015, né, que ele mostra para nós, né, o potencial de intervenção em relação ao álcool, a drogas, né, e as doenças, principalmente a nível celular, de toxicidade celular. Então, você vê que ele é um importante, o quê? Desintoxicante, né? Então, a gente tem aí o sulfeto de dialida, né, que é o DAS, que são outros compostos organosulfurados, tá? Eu vou passar um pouquinho rápida nisso aqui, porque tá um pouco assim, como que eu falo, muito acadêmico para vocês, mas é importante a gente saber que o alho não é só o óleo de alho, ele tem vários princípios ativos, né? Olha, o sulfeto de dialila que é importantíssimo para nós, principalmente porque ele é um composto muito importante para a nossa desintoxicação, né? E ela ajuda principalmente a inibir, olha, gente, toxinas mediadas por proteínas do HIV. Olha onde a gente chegou com os estudos do óleo de alho, né? Então, do diabetes a gente já falou, e tratamentos de cânceres, e a gente precisa entender que também que o sulfeto de dialila
ele é um inibidor seletivo do citocromo P450, que produz muitas enzimas tóxicas para o nosso corpo. Então, ele ajuda o quê? O nosso fígado a desintoxicar. Então, hoje, a gente está sendo intoxicado o tempo inteiro por xenobióticos, como eu falei para vocês. Então, a água que a gente bebe, vou até aproveitar e molhar um pouquinho aqui a garganta, a água que a gente bebe nessa garrafa de plástico, né, os alimentos que vêm em embalagem plásticas, nessas caixinhas também, Tetra Pak, tudo isso, nós vamos se contaminando por xenobióticos. E eu já falei para vocês que os xenobióticos são o quê? Importantes disfunçores endócrinos, né? E o sulfeto de dialila, ele ajuda ao quê? A fazer a desintoxicação via hepática, né? Incluindo álcool e analgésicos. Principalmente aí os Tilenóis da vida, os paracetamóis, os corticoides. Então, olha como isso é importante, né? Agora, é o que eu falei para vocês, a gente precisa prestar atenção, né, na sensibilidade do nosso paciente, ou da pessoa que nós vamos indicar um suplemento, mas não é só a cápsula, o óleo de alho, é de todos os suplementos, né? Eu vou falar para vocês depois do óleo de crio, né? Mas no próxima aula, e vocês, ou eu não posso dar óleo de crio para o meu marido, porque ele é alérgico. Então a gente precisa respeitar a individualidade, tá? Não esqueçam disso quando vocês forem indicar um suplemento. Olha esse outro suplemento, esse outro estudo, eu achei fenomenal quando eu li ele. Eu falei, gente, caraca, esse aqui foi para mim, né? Algo importante. Cadê eu aqui? Porque, deixa eu deixar eu aqui embaixo enquanto eu falo do primeiro. Porque isso foi um achado para mim, isso eu não sabia. O alho sátil, a gente está falando aqui que ele é um alimento funcional, com capacidade de liberação de sulfeto de hidrogênio, né? Isso que exibe efeitos consideráveis na hipertensão e na microbiota intestinal, isso a gente já sabia. Então, melhorando a hipertensão e a microbiota intestinal, quem faz esse papel? O sulfeto de hidrogênio que tem no alho sátil. Um estudo avaliou os benefícios da suplementação perinatal do óleo de alho contra a hipertensão da prole induzido pela doença renal crônica. Então, olha, isso aqui eu não sabia, tá? Isso aqui eu aprendi agora fazendo essa aula para vocês. Olha que estudo fenomenal. O óleo de alho, para as mães que têm problemas renais ou hipertensão, ele é fundamental porque ele ajuda a baixar a pressão, né, arterial, melhorando aí o óxido nítrico. O que que é o óxido nítrico? Ele é um ativo que ele vai aumentar a vascularização, né, o calibre das suas veias. Então, se ela está muito rígida, o óxido nítrico, a gente melhora essa vascularização. Eu utilizo muito óxido nítrico para os meus atletas. E da microbiota intestinal. Mas o que é mais importante é que ele melhorou, peraí, deixa eu colocar aqui. Além dele melhorar isso, ele melhorou também a qualidade da microbiota intestinal das crianças e da pressão dessas crianças depois de nascidas. Então, eu achei, sim, melhorar a qualidade de saúde da mãe, ok, tudo bem, a gente já sabia. Mas da criança, depois que nasceu, isso é muito importante. Vocês vão ver também no próximo estudo, ou não sei se foi nesse que eu li tanta coisa, eles conseguiram mudar a genética das crianças, porque eles acompanharam, tem um estudo, acho que não foi nesse não, tem um estudo que eu li também, que eu fiquei assim, impressionada é, das crianças não, gente, desculpa, dos ratinhos. 3 gerações de ratinhos, porque esse estudo foi feito em ratos, tá? 3 gerações de ratinho, eles conseguiram mudar a genética do ratinho. Eles introduziram uma alimentação para aumentar o peso desses ratinhos, então uma alimentação obesogênica,
né? Então, com isso, o ratinho vai ter doenças cardiovasculares, vai ter hipertensão, vai ter problemas da microbiota intestinal, vai ter tudo isso. Aí eles começaram a introduzir o óleo de alho nesses ratinhos. O ratinho, ele emagreceu, ele melhorou a pressão arterial, ele melhorou a microbiota intestinal e a geração, os ratinhos que vieram nascendo até 3 gerações futuras, mudaram a genética. Eu achei isso, assim, incrível. Tanto que eu coloquei esse estudo em uma outra aula minha. Então, para vocês terem a noção a importância dessa biodisponibilidade do óleo de alho. Oi. Ixi, oi, gente, peraí. Deixa eu entregar a chave do carro aqui. Opa, vai saltando aqui. Então, olha como isso é importante, né? E é incrível. Aqui. Gente, desculpa. É o Lucas que está aí, né? Obrigada. Não, o seu filho, né? Não, não, é o Lucas. É o Lucas. É outro Lucas. Desculpa, gente. Então é isso, tá? Olha como é importante. Então, não muda só a nossa condição de saúde da mãe, muda da prole, né? Então, deixa eu tirar a Daniela aqui, daqui de novo. Essa Daniela está circulando por tudo, hein? Então, vários estudos, né, do zinco, né? Agora a gente vai falar dos benefícios do zinco, falando do óleo de alho, paramos lá, né? E vamos falar do zinco agora. Então, a gente já falou, né, atividades anti-inflamatórias, protetoras, cicatrizantes, uso o zinco para a parte de estética, muito importante. Crianças em crescimento, fertilidade, né? Para tudo isso. É, Cuidado com a pele, né? Com protetores solares, pomadas para assadura, loções para acne. Então, falou em cicatrização, aquele paciente que tem muita acne, assaduras, tudo isso a gente encontra no zinco, né? Pessoas que têm escaras em hospitais, né? Que são aquelas feridas que não cicatrizam. O zinco, ele é super importante para cicatrização. Então, se você tem, por exemplo, paciente diabético, que ele tem uma glicemia muito alta, não cicatriza, ele pode ir lá que ele tem deficiência de zinco, né? Além da própria patologia que está dificultando. Bom, como eu falei para vocês, o zinco é super importante para a nossa saúde. Ele atua em mais de 300 reações enzimáticas, se destaca como principalmente na função imunológica, né? Sua atuação depende da absorção por meio da alimentação ou suplementação. Então, se eu não ingiro fontes de zinco, eu preciso ingerir uma suplementação que tenha zinco, né? Então, isso é muito importante. Ó, o zinco, ele é muito importante porque ele atua no timo, né? Que é a glândula responsável pela produção dos linfócitos em T. Então, por isso que a gente fala aí do sistema imunológico, porque ele vai ajudar na produção dos linfócitos. Que por consequência atua na produção dos anticorpos, aí dos nossos soldadinhos, que realizam a defesa, né, dos patógenos, né? Então, tudo que entra no nosso corpo para agredir são os patógenos. Então, baixos níveis de zinco têm sido associados com diabetes, mulheres que usam uso crônico de anticoncepcionais também têm deficiências de zinco, e atua na síntese e armazenamento e secreção da insulina. Então, quando eu tenho um paciente que chega para mim com uma insulina muito alta, né, ele já tem uma resistência à insulina, e eu já chamo ele de o quê? De uma diabetes in situ, tá? Então, o que que acontece? Vou explicar isso que é muito importante. Para vocês terem ideia, eu não gosto que meus pacientes passem a insulina acima de 5, né? Laboratório, referências de laboratório deixam chegar até 20, tem laboratório. Bom, para quem tem uma insulina de 7, de 8, eu já ligo uma sirene vermelha apitando assim, no nível hard, tá? É muito importante a gente ter uma insulina baixa. Quando tem uma insulina muito alta, eu tenho um processo inflamatório.
Se eu tenho uma insulina muito alta, eu tenho aí uma deficiência do quê? De zinco também. E se eu tenho uma insulina muito alta, eu estou fazendo o meu pâncreas trabalhar muito, para produzir muita insulina. Por quê? Porque eu não estou conseguindo o quê? Dar conta de absorver essa glicemia que eu estou ingerindo em excesso. E o corpo, ele vai sempre tentar o basal. Então, se eu tenho insulina alta e minha glicemia está baixa, então, vamos aí. Tem muitos profissionais da saúde que não pedem insulina. Aí chega lá, o paciente está com uma insulina de 8, não, desculpa, de 80, de 90, aí tá ótimo. Mas vai ver a insulina dele, tá de 12, tá de 20, tá de 7, tá de 8, ele já está produzindo insulina em excesso. E aí, o que que acontece? Uma hora o pâncreas falha. Vai chegar para você e vai falar assim: meu amigo, minha amiga, não aguento mais. E aí a sua insulina começa a cair, mas e a sua glicemia começa a subir. Só que aqui também você começa a ter o quê? Uma falência pancreática, né? E aí só por Deus na causa, né? Eu sempre falo que diabetes, gente, para de tomar remédio para diabetes, né? Diabetes, o melhor remédio é garfo, tá? Eu tenho vários pacientes que chegaram tomando aqui glifagem, insulina e hoje estão totalmente sem tomar nada. A gente colocou essa diabetes o quê? Latente. Ele tem a genética da diabetes, tá? Ela já foi ativada, mas teve uma remissão dessa diabetes. Com o quê? Com melhora da qualidade de vida. Alimentação, suplementação, atividade física, sono, estresse. Como é que controla o estresse no mundo de hoje, né, Dani? Controla. A gente consegue controlar. Tem meios para isso. Respiração, yoga, meditação, né? Amigos. Então, arruma aí o que for para você para se desestressar. Então, uma coisa que eu gosto muito é correr. Eu adoro correr, eu gosto de fazer a minha yoga, eu gosto de, às vezes, ir caminhar na praia descalço. Então, são momentos que você precisa ter você com você para desestressar. Isso é muito importante. Eu falo isso muito para as mulheres, viu? Para vocês colocarem o seu nome na agenda e se permitirem, né? Porque a gente quer abraçar o mundo. Então, é muito importante a gente ver a quantidade de zinco quando esse paciente é diabético. Ver essa insulina se está muito alta, tá? Vamos lá. Bom, a gente já falou da hipertensão, né? Algo muito importante quando a gente fala de doenças coronarianas, doenças cardiovasculares, gente, olha triglicerídeos, tá? Triglicerídeos alto, aí sim o bicho tá pegando, tá? Porque aí sim é uma gordura maléfica para o seu corpo. Triglicerídeos alto oxida, da aterosclerose, que são as placas de ateromas aí nos nossos vasos sanguíneos, e isso é péssimo para a nossa saúde. E triglicerídeos altos também estão associados a baixos níveis de zinco. Então, insulina alta, triglicerídeos, não, insulina alta, triglicerídeos altos, tem relação com zinco, tá? E olha aqui, ó, não é a Dani que está falando, né? A Organização Mundial de Saúde. 1/3 da população do mundo apresenta deficiência de zinco, tá? E estão muito mais relacionadas ao público infantil, crianças, fases de crescimento, mulheres, devido ao uso crônico de anticoncepcionais, e idosos, e também devido a problemas gastrointestinais, a essa população que tem aí disfunções intestinais. Aqui um outro estudo, né, falando para vocês da importância do zinco na nutrição humana, né? Então você vê aqui, ó, ele fala aqui, ó, vamos ver, o sistema imune, né? Para dermatites, ele fala aqui da parte cognitiva, também muito importante, expressão genéticas, processos fisiológicos, então, principalmente, muito importante no crescimento, né, infantil. Olha aqui, ó,
na função genética, na saúde, na apoptose da célula. Nossa célula morre. E ela como nós, ela nasce, cresce, faz o papel dela dentro do nosso corpo e ela morre, ela tem a morte natural dela. O problema das nossas células é quando ela não tem apoptose, ela começa a ter uma modificação genética, uma modificação celular e ela começa a criar a própria vida e a própria vascularização dela dentro do nosso organismo. E isso é o quê? Isso são os cânceres, né? Então, é uma célula que não morreu. Então, você vê como o zinco é importante até na morte natural da célula, né? Nas membranas, olha, celulares e tudo isso, gente. Ó, no funcionamento da tireoide, o hipogonadismo, tá? Principalmente aqui, ó, na parte principalmente sexual, né, do homem em crianças, muitas vezes os nossos bebês também estão nascendo com deficiências nutricionais devido ao aporte deficiente da mãe. Então, por exemplo, eu tive uma paciente que ela veio para mim posteriormente, pós-parto, para mim cuidar dela, e o filho dela, ela comentou comigo que ia ter que fazer uma cirurgia para o descimento das gônadas sexuais, né, ai, gente, esqueci o nome aí. Vamos ver quem me ajuda. Vamos colocar lá, né? Das glândulas sexuais, das bolinhas, né? Do saco escrotal, porque não tinha descido. E isso é o quê? Uma deficiência de zinco, né? É, isso é muito importante a gente estar falando. A relação do zinco, né? Um estudo, olha aqui, ó, gente, de 2024, relação do zinco com a saúde e as doenças, tá? Uma plataforma de peso na área da medicina. Então, não é só a nutrição que estuda, a medicina também, né? E esse estudo, olha, eu coloquei, é uma visão geral, concisa dos aspectos celulares e clínicos do papel do zinco como um micronutriente essencial na fisiologia humana, né? Relacionados ao quê? Aos estados patológicos de doença. Não só como a saúde, ele melhora a saúde, mas também como ele faz o quê? Se você está doente, né, com todos esses fatores que nós comentamos aqui, ele vai estar te ajudando aí melhorar essa parte nutricional. E olha aqui, ó, a ação do zinco, que é o ZIP4, né? Então a gente aqui começa a fracionar o zinco, né? Os íons de zinco dietéticos, eles agem principalmente no duodeno, quando a gente fala ali da parte, né, saúde intestinal, melhorando ali, ó, o zinco dietético, ele vai para o duodeno, né, que é a primeira porção do nosso intestino, ele entra ali nos enterócitos dos nossos intestinos, que são ali as células de defesa, transporta os íons de zinco do enterócito para a circulação. Então, por isso que eu tenho que me preocupar com a saúde gastrointestinal. Se eu não tiver uma saúde gastrointestinal, então o óleo de alho trata o intestino, o zinco ele entra ali também, fazendo processo de inflamação, cicatrização, que é aquele intestino, aquele estômago tem, e ele vai ser absorvido ali, ó, no duodeno, pelos enterócitos, os enterócitos caem, o quê? Na circulação sanguínea. Então, entrando aí, o quê? Na nossa corrente sanguínea, através do lume intestinal. Então, precisa ter saúde intestinal? Precisa, né? Aqui um outro estudo de 2013 falando também sobre a saúde intestinal, né? Olha aqui como é importante esse estudo falou que crianças menores de 5 anos está associada à atrofia de crescimento. Então, a criança que está ficando anãozinha, você vai aí para o pediatra, ele está abaixo lá daquela curva do percentil 50, né? E fala para a mãezinha, mãezinha, olha, vamos dar uma olhada, né? Melhorar essa parte de suplementação, alimentação dessa criança, principalmente
criança, nos 5 anos, elas são muito seletivas, né? Então, é muito importante estar suplementando a criança, né? Crianças que têm muitas infecções respiratórias, asmas, alergias de pele, diarreia, a criança tem muita parasita, porque vive no chão, né? Põe a mão na boca toda hora, coloca as coisas na boca. Então, é muito importante a gente estar avaliando. E qual é o pediatra, qual é o médico, muitas vezes, que pede aí uma avaliação bioquímica de zinco numa criança? É raro. É só quando a criança começa a ter sintomas mesmo. E uma coisa que eu falo muito para as mães, e aí quem for mãe aqui ou conhecer alguma criança, menina não precisa ter cabelo comprido. Por exemplo, cabelo comprido igual ao meu, né? Por quê? Porque o cabelo, ele demanda muito nutriente, demanda muito zinco também. E o cabelo, e a criança está em fase de crescimento. Então, vai puxar muito isso, né? Esse suplemento. Então, ter ali, tá cuidando do fator nutricional dessa criança é muito importante. Olha, ela está crescendo pele, cabelo, está crescendo órgãos, está crescendo o tal que essa criança tem. Minha conexão da internet aqui está falando que está instável. Então, é muito importante, muita tosse. Essa aqui está ficando muito doente. Então, tá dando uma olhada nisso aí, conversando com o pediatra, tá? Bom, deficiências de zinco é adoecer com frequências. Então, a gente falou, né? Sistema imunológico enfraquecido, o intestino gotejante ou diarreia, calvície, né? Problemas inflamatórios na pele, função neurológica também é muito importante. São algumas questões aqui só para reforçar. Causas das deficiências de zinco. Então, o estresse, excessos de exercícios e não tem uma boa alimentação, gravidez e amamentação, porque demanda demais, a idade, né? A gente já comentou sobre isso, o alcoolismo, inflamação e patologias. Então, resumindo, a gente tem deficiência de zinco em todas as fases da vida, se a gente não cuidar. Agora vamos falar da vitamina D3, tá? Deixa eu controlar aqui. Ih, não, a gente tem tempo demais. Opa, vou voltar aqui. A vitamina D3, como eu falei para vocês, não é uma vitamina, é um hormônio, né? Ele é responsável pelo cálcio, pelo fósforo, né? Na homeostase da óssea. A vitamina D3, ela reduz os riscos de doenças cardíacas e entre outras coisas, mas, tá? É muito importante falar para vocês que a vitamina B3 também, ela tem muita importância com a função tiroidiana, tá? Então, a calcitonina, que é produzida aí nas glândulas paratireoides, né, que ficam atrás da tireoide, elas são importantes, elas precisam da vitamina D3 para pegar o seu cálcio para ser armazenado aí nos ossos. Então, a vitamina D3, ela é importante. Então, a combinação das propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias do alho, associado aos benefícios da vitamina B3, contribuem para promover a saúde cardiovascular. Mas não só cardiovascular, gente. É da tireoide, né? É da inflamação, é da saúde óssea, é de tudo, né? Então, a Forever, ela se preocupou com essa sinergia que a gente vem comentando, né? No suporte da imunidade, da saúde gástrica, da absorção, da saúde óssea, da cardiovascular, da inflamação, de tudo isso, né? Das patologias. Agora, vamos falar algo muito importante. Quando a gente receita um suplemento, quando a gente indica um suplemento, a gente precisa conscientizar a pessoa de que ela precisa mudar o estilo de vida dela. É muito importante, né? Então, por exemplo, eu sempre pergunto para os meus pacientes: o quanto você está disposta a parar de fazer o que você está fazendo hoje que está te adoecendo? Porque se a pessoa não tiver comprometida,
Não é um suplemento, não é um medicamento que vai tirar ela desse estado patológico que ela está. São as escolhas que ela faz na vida. Quem aqui conhece muitos diabéticos? Vamos falar diabética, porque a nossa população praticamente ela é diabética. Quantas pessoas, quem diagnosticada e quem está com diabetes aí, que não sabe que está diagnosticada, aí quem está com uma insulina acima de 5 já tem uma diabetes insípido, né? Já está evoluindo aí para uma diabetes. Então, a gente precisa mostrar que é um combo. Então, não adianta aí, vamos pegar um diabético. Você é diagnosticada com diabetes. Aí você vai no médico, o médico passa um hipoglicemiante. Você não muda seu estilo de vida, você não muda sua alimentação, continua se alimentando mal. Sua glicemia só vai subindo, certo? Você volta no médico, o que que ele faz? Dobra o medicamento, né? E assim vai. Você volta no médico, ele dobra o medicamento e te dá insulina. E assim acontece com o suplemento, né? Então a gente precisa, olha, eu estou te indicando isso, mas é sempre bom, é importante falar, olha, estou vendo que você está acima do peso, a gente precisa procurar uma nutricionista, ou você precisa melhorar a sua alimentação, ingerir menos carboidratos industrializados, processados, eu sempre falo, descasque mais e desembrulhe menos, né? Evitar tanto bebida alcoólica, né? Se dormir melhor, tá se preparando, se preocupando com isso. Então, essa mudança significativa no estilo de vida faz toda a diferença, né? Eu tenho pacientes que chegam aqui para mim, gente, com uma lista de medicamentos. E aí a gente vai tratando as dores maiores. No final, ele parou de tomar medicamento e toma o quê? Um ômega 3, uma vitamina D3, um garlic, né? Então, isso é muito importante. Tá se preocupando com a saúde. A gente trabalhar a vida inteira quando se aposentar, pegar a nossa aposentadoria e não gastar tudo em medicamento, não gastar tudo com hospital, com médicos, e sim com o quê? Com suplementos e podendo pegar a aposentadoria aí e viajar, né? Eu tenho um paciente que chegou aqui para mim gastando 1.500, R$ 2.000 de medicamentos por mês, praticamente e toda aí a aposentadoria, ou às vezes quase toda a aposentadoria, ou metade dela, só na farmácia. E eu vou falar uma coisa muito importante para vocês. O mundo não quer a gente saudável, não quer. As duas empresas que mais ganham dinheiro é a empresa farmacêutica e a empresa alimentícia. A empresa alimentícia te adoece e a empresa farmacêutica, ela remedia a sua doença. Tanto é que o nome é remédio. Ela não vai tratar a causa. Por exemplo, você está com diabetes, você vai no médico e receita remédio para diabetes. Ele não pergunta para você, você lembra por acaso quando foi que você ficou diabético? Houve algum episódio na sua vida que desencadeou essa diabetes? Um trauma financeiro, uma separação, uma perda, né, familiar, ou uma troca de trabalho, um acidente? Ninguém pergunta. Como é a sua alimentação? Ninguém pergunta. Olha, você está acima do peso, você está com uma circunferência abdominal, a gente precisa estar tratando isso. Não. O médico, geralmente, quando nós vamos também, está mais gordinho do que a gente. Eu falo que ou raça, tem CRM, tem que tratar. Então, mas graças a Deus isso está mudando com essa medicina integrativa, com esse conceito de que os suplementos fazem o papel do remédio sem agredir. Fora que os remédios não vão te curar, não vão tratar a causa, por que você está ficando doente. Eles vão remediar. Ó, você toma esse medicamento e a sua glicemia vai ficar estável, tá? Tá. E pronto.
Não, vamos tratar, vamos tentar entender por que que você ficou diabético, vamos ver sua alimentação, vamos ver como é que está seu sono, seu nível de estresse, suas deficiências nutricionais, vamos ver como é que está a saúde do seu intestino, contaminações de metais tóxicos, parasitas, né? Seus pensamentos. Gente, a gente precisa pensar que nós somos um ser integrativos, onde nós não precisamos, podemos ver a pessoa que está ali do nosso lado como ela tem uma queixa e a gente vai tratar essa queixa, né? A gente precisa ver tudo dela, o que está acontecendo, o que está acontecendo, né? Recentemente eu perdi uma paciente que ela desenvolveu um câncer de mama após uma separação de 40 e tantos anos, né? Casou super jovem com o marido, o único homem dela, os filhos cresceram, né? Saíram de casa, o marido casou, arrumou uma mulher mais nova e ela se viu desamparada no meio do mundo, onde o mundo era ele. E aí, o que que aconteceu? Desenvolveu um câncer de mama. E por que que ela desenvolveu esse câncer de mama? Por fatores emocionais, né? Foi se deprimindo, fatores nutricionais, fatores emocionais. Então, a gente precisa estar sempre vendo, tendo essa empatia com a outra pessoa, é muito importante, tá? Não esqueçam disso. Fora que remédios são todos químicos, feitos em laboratórios. E quando a gente toma ele, eles causam um outro problema, né? Eu estou com outro paciente que ele toma um uso crônico de um arrítmico, né, para o coração, e que ele está tendo problemas de asma, está tendo problema de hipertensão, a prolactina dele está lá em cima, tá? Ansiedade, e tudo isso é devido ao remédio que ele toma para o coração. E aí, o que que nós fizemos? Começamos a suplementar com cálcio, né? Começamos a suplementar com magnésio, coenzima Q10, ômega 3, né? Zinco, selênio, todos esses nutrientes que estavam, né? Deficientes nutricionais, corrigimos a reposição hormonal dele e hoje ele está aí, um chuchu beleza. Com medicamentos? Não, com suplementos. E alimentação e estilo de vida. A importância da vitamina D nas doenças autoimunes, é como eu falei para vocês, eu gosto de todos os meus pacientes com vitamina D a 120, tá? Alta mesmo. Não dá toxicidade. No tratamento de disfunção endotelial e doenças cardiovasculares, né? Então, você vê que esse estudo foi também desenvolvido aqui no Brasil, é muito importante, vocês precisam entender que vitamina D é hormônio. Então, aqui, ó, esse estudo, ele mostrou os benefícios nas doenças cardiovasculares, né? Doenças endoteliais, que são, né, dos vasos sanguíneos, muito importante. Aqui, cadê a Daniela? Aqui. Doenças autoimunes, né? Artrite reumatoide, então, aí, ó, a mulherada que está entrando na menopausa, que se queixa, que começa a ter muita dores nas articulações, suplementação de vitamina D, por favor, né? Então, função na barreira do intestino, né? A apoptose de células epiteliais intestinais, que a gente já falou, né? Então, a morte natural das células para outras células virem, isso é muito importante. Um estudo de 2020. E benefícios do selênio, agora nós vamos falar. Estamos acabando. Selênio é muito importante para a parte cognitiva, né? Protegendo as células contra danos dos radicais livres, associados às doenças crônicas e ao envelhecimento. O selênio é muito importante para a função imunológica, para a glândula tireoide. Vocês veem que a gente está ficando um pouquinho repetitivo, mas para vocês notarem que o garlic, ele pega função imunológica, né? Doenças crônicas, diabetes, hipertensão, insulina, né? Inflamação, glândula. Então, tudo isso, a glândula tireoide, está envolvida em todos os processos do nosso corpo. Gente, pensa no maestro,
que é a tireoide, e a orquestra é o nosso corpo. Você não tem saúde com uma tireoide disfuncional, tá? Então, o selênio, a deficiência de selênio está associada a diversos tipos de câncer, tá? Aqui a parte reprodutiva, então você vê que o selênio é importante para a parte reprodutiva, o zinco é importante para a parte reprodutiva, e onde a gente encontra o selênio, né? Castanhas do Pará, frutos do mar, carne e ovos, e através da suplementação, que é importante. Aqui um estudo falando como o selênio ele é essencial para a vida humana, tá? Ó, importante, um estudo do Rio de Janeiro, ó, viu? Em 2022, e foi, olha, voltando aqui, essa revista, Colombo, é uma revista de peso na área científica. Então, assim, só um estudo com uma ênfase muito grande poderia ter entrado nessa revista, tá? Para vocês terem noção. Então, aqui ele mostra nesse estudo, deixa eu tirar aqui para vocês, como o selênio ele é importante, né, através das selenoproteínas, né, como moduladores nessa área de entrando como coadjuvante, né, em produtos químicos, entrando aí no lugar de muitos fármacos, né? Então, olha, ele mostra que a deficiência de selênio tem relação com diversos tipos de câncer, diabetes, doenças cardiovasculares, entre outras. E é o que mais está matando as pessoas, né, gente? Esse outro estudo, tá? De 2012, mostrando para vocês a importância do selênio para a saúde humana, tá? Que é o princípio ali, o selenoproteínas, que é uma ampla gama de efeitos pleiotróficos, variando de efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios à produção do hormônio tireoidiano ativo. Os baixos estados de selênio têm associado aumento de risco de mortalidade, função imunológica, deficiência e declínio cognitivo, né? Suplementação de selênio tem efeitos antivirais importantes, essencial para a reprodução bem-sucedidas de homens e mulheres e reduz o risco de doenças tiroidianas e autoimunes. Como é importante. E como a gente vai tomar, terminando aqui o Forever Garlic, eu sempre falo que não existe, tá? Um padrão. A gente, assim, eu que sou da área da saúde, eu avalio muito meu paciente individualmente. Mas o próprio fabricante, a Forever, ela dá essa indicação, que a dose recomendada é uma cápsula por dia, tomar com água, de preferência durante as refeições. Tem paciente que está mais inflamado, que vai precisar de mais uma cápsula? Tem, mas isso depende da individualidade, tá? Tomar com água, tomar durante as refeições ajuda a minimizar possíveis efeitos secundários estomacais. Pessoas que têm aí uma sensibilidade, né? E aqui, ó, eu sempre falei, a dose recomendada é uma cápsula por dia, podendo variar conforme as necessidades individuais. A gente precisa parar de tratar todo mundo igual. Nós somos individuais, né? E quem pode tomar o Forever Garlic? Aí agora essa é uma questão muito importante. Olha, eu vou falar algo muito importante para vocês. Não, tá certo que a gente falou aqui de grávidos, né? Um estudo feito em ratinho, mas a população de grávidas e lactantes é muito complicada. Porque se algo acontecer nessa gravidez, ela pode falar para você que foi o suplemento que você passou. A gente sabe que não tem nada a ver, mas pode acontecer. Então, eu sempre indico quem não é da área da saúde, se tiver algum médico, algum nutricionista aqui, quem não é da área da saúde, nunca indicar para grávidas e também nem para crianças, tá?
Fala, você pode questionar, fala, olha, tem um suplemento muito bacana da Forever, eu tive um estudo com a Nutri, com a Dani Zuin, procura ela aí nas redes sociais, aí a pessoa vai ver que é uma pessoa que tem embasamento, ela falou muito desse suplemento e tal, quem sabe, conversa com seu médico, com seu obstetra, se com seu pediatra, se não pode estar tomando. Para crianças é em cápsulas, né? Então a gente precisa saber se essa criança consegue engolir essas cápsulas, e aí ela vai conversar com o médico dela e orientar. Agora, para adultos saudáveis, quem é saudável hoje, gente? Tá difícil, viu? Tá difícil. É um suplemento seguro e eficaz para adultos que desejam aproveitar todos os benefícios que nós falamos aqui. Não só da lisina, do alivulsátimos, da vitamina D3, do zinco, do selênio, não só deles, né? De todos eles, né? E pessoas também que têm alguma patologia, diabetes, hipertensão, né? Sistema imunológico, aquela pessoa que está adoecendo muito, problemas de pele, de tudo que nós falamos aqui. É um suplemento hiper, mega eficaz. E vocês podem indicar com toda tranquilidade que vocês tiverem no coração. Então, onde comprar o Forever Garlic? Aonde, gente? Na Forever, né? Como eu sempre falei, a gente sempre deve preservar a empresa e as pessoas que trabalham nessa empresa. Porque todas as pessoas que trabalham na empresa, elas consomem o produto. Então, elas vão falar com propriedade desse produto. Olha, eu era assim, 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 e a partir do momento que eu mudei meu estilo de vida, comecei a tomar suplementação, porque a partir do momento que você tem um investimento no suplemento, você também muda seu estilo de vida, né? E muda as pessoas que estão ao seu redor. Então, sempre é importante estar sabendo a origem. Compra da empresa, compra aí dos representantes dos FBOs e também dos nutricionistas, né, que indicam um produto de qualidade. Terminamos o Forever Garlic.